Olha, eu não tenho bola de cristal e nem consigo ver o futuro, mas eu consigo ver você saindo da sessão do Quarteto Fantástico Primeiros Passos e pensando, pô, eu gostaria de saber mais histórias sobre esse grupo. E eu tô aqui pra te ajudar. Fala rapaziada, eu sou o Giovanni, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dark Knight. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui algumas sugestões pra você que nunca leu quadrinhos, mas que tá querendo ler Quarteto Fantástico. Então são histórias um pouco mais simples de serem lidas, ou um grupo de histórias que são fáceis de serem lidas para quem nunca leu um quadrinho na vida, nunca pegou um quadrinho na vida e veio desse universo dos filmes. Ou para você que aí já tem uma certa bagagem nos quadrinhos, mas quer conhecer algumas outras histórias que não são aí muito do mainstream, uma ou outra aqui são, mas a maioria não é, tá? Então pode trazer aí algumas novas histórias para você adicionar aí no seu portfólio. E vamos começar com uma que é bem legal, que é Quarteto Fantástico História de Vida. Esse quadrinho ele basicamente conta um resumo de toda a história do Quarteto Fantástico, então traz vários acontecimentos que se passaram aí durante toda a história do Quarteto Fantástico nos quadrinhos, mas com um porém. Para muitas pessoas que começam nos quadrinhos, a cronologia ou o envelhecimento dos personagens é uma coisa um pouco curiosa. Você pega um quadrinho lá dos anos 60 e pega um dos quadrinhos dos anos 2000 e eles parecem não ter envelhecido um dia. E a proposta desse quadrinho é justamente fazer com que o quarteto, desde a criação dele lá na década de 60, envelheça como uma pessoa normal. Então vão se passando as décadas, eles vão envelhecendo e vão tendo vamos dizer, algumas histórias que já aconteceram na cronologia original do Quarteto Fantástico e que aqui são contadas ou de maneira resumida ou um pouco alterada na sequência dos fatos, mas que traz uma boa visão geral aí de tudo que acontece com o Quarteto Fantástico. Então é bem legal você ler antes de você ler qualquer coisa, porque você pode ver algumas situações que acontecem aqui e falar, nossa, quando que isso aconteceu, né? E a partir dessa pergunta você vai atrás de outras histórias, né? A história é bem legal, é bem emocionante também alguns pontos, principalmente no que traz respeito ao Coisa e ao Tocha Humana. As histórias deles são bem mais emocionantes ou bem mais sensíveis, vamos dizer assim. E também traz muito sobre o relacionamento da Sue Storm com o Reed Richards. Então, traz uma reflexão sobre o começo dos quadrinhos, que a Sue era vista aí como uma menina bobinha, né? E todo o relacionamento que eles tinham, principalmente na década de 60, e traz um pouco de reflexão, como seria se a Sue já tivesse a personalidade forte dela desde o começo. Então eu acho que essa daqui é uma boa porta de entrada. Pode ser que tenha algumas coisas que você não pesque ou que depois você vá ler outros materiais e fala, nossa, mas não era assim que eu lembrava que era naquela história. Não se preocupe, isso daqui é como se fosse um universo alternativo e é uma excelente história aí com referências para acontecimentos que tem na cronologia original. E a segunda história é baseada também num e se. O primeiro foi e se o Quarteto Fantástico envelhecesse como qualquer pessoa normal. Esse aqui é e se o Quarteto Fantástico fosse baseado em fatos reais, né? Ou em uma família real, né? Eu tô falando aqui de Quarteto Fantástico Moléculas Instáveis. Esse daqui que muito provavelmente vai ser minha melhor leitura do ano. Cara, é tão interessante o jeito que trabalha. Ele é bem grande o quadrinho. Então a arte é bem interessante também. Qual que é a ideia desse quadrinho? É como se tivessem resgatado aí alguns arquivos e que mostram o Quarteto Fantástico como pessoas reais, né? Então, como se fosse um documentário sobre as pessoas que basearam o Quarteto Fantástico. E, cara, é muito legal. Isso é muito legal. Aí mostra basicamente todos os defeitos que eles têm, que os quatro têm. Que na verdade esses defeitos fazem com que eles se mostrem como pessoas reais. E isso é o que eu mais gosto sobre o Quarteto Fantástico, porque é uma família muito crível. Você olha aqueles personagens e fala, realmente são pessoas que se conhecem ali, que tem uma certa familiaridade entre elas. Isso te deixa muito próximo dos personagens, deixa muito mais imerso na história. E isso daqui é justamente, resume basicamente isso, ou sumariza tudo isso. Eu trouxe um outro exemplo que eles fizeram uma brincadeira parecida com isso, e falando sobre o Sentinela, né, que fizeram quase basicamente um RG, de que acharam um novo personagem da Marvel e tudo mais. E esse daqui segue a mesma lógica, né? Então ele traz até algumas referências bibliográficas de livros, assim, que falam sobre esses personagens. E, na verdade, nada disso acaba sendo real. É só que traz mais imersão para essa história, né? Esse daqui provavelmente vai ser minha melhor leitura do ano. Recomendo muitíssimo, principalmente
por trazer essa dinâmica familiar que é tão legal no Quarteto Fantástico. Historinha fechada, aqui acho que são 128 páginas, então dá pra você ler rapidinho, é bem legal, bem divertido, vale muito a pena. Ele é um formato um pouco maior do que o outro, aqui. Ele é um formato um pouco maior do que o outro. Acaba sendo um pouco difícil de armazenar, mas vale a pena de qualquer forma. E agora eu falei 2 histórias fechadinhas que você tem aqui no Quarteto Fantástico, né? Mas eu acho que o melhor proveito que você pode tirar desse grupo é você lendo algumas fases marcantes, né? O que são fases? Basicamente são períodos que um determinado autor fica na revista do herói, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 fases aí que são bem interessantes do Quarteto para ajudar vocês. Bom, começando com a primeira delas, que é a mais recente do Quarteto Fantástico, tá? Que é escrita pelo Ryan North. Tem esse... Por enquanto, acho que são 4 volumes que publicaram aqui no Brasil. Ela ainda tá em andamento, essa série. Mas a gente tem aqui o volume 1 e o volume 2. O que é legal nessa fase que tá em andamento aqui do Ryan North é que as histórias meio que voltam à origem do Quarteto Fantástico. Quando eu falo origem... Não é origem tipo de história de origem ou coisa desse tipo. É mais uma origem de caráter do Quarteto Fantástico, né? Nos últimos anos perdeu muito esse caráter de ser a grande família, né? Puxavam muito mais para uma história de ficção científica. E os 4 personagens aí estão só de coadjuvantes nisso daí, ou só estão de personagens aí dentro dessa trama de ficção científica, como se fosse uma tripulação da Enterprise no Star Trek, sabe? E nesse daqui não. Realmente volta para essa sensação de que eles são família. Nessa fase, ele ainda consegue misturar bastante com esse caráter de ficção científica que tem. E o melhor de tudo, você pode começar a ler dessa edição 1 sem ter lido nada, tá? Ela é bem simples de entender. Parte de digamos, de uma tragédia. Ele não fala qual tragédia que é, mas você vê que o Reed fez alguma coisa que deu muito errado. E aí eles estão meio que separados, estão meio que brigados. E vão contando algumas histórias de cada um dos integrantes do quarteto. E depois aí vão se reunir na última história. Então, fortemente recomendo. Eu tô aqui com o volume 1, 2. Tem o volume 3 e o volume 4 já à venda. O volume 1 eu acho que é um pouco mais difícil de achar, mas já tá com pré-venda de relançamento, tá? Então acho que em setembro a Panini já publica novamente. Bom, então essa foi a fase do Ryan North. E eu vou partir para outra fase, que é a fase que antecede essa daqui. Que é o Quarteto Fantástico do Dan Slott. Eu tenho ele aqui nesse box, que basicamente que é meio que um box personalizado, mas são 11 revistas. Esse daqui é um pouco mais difícil de você achar todas, por isso que eu acho mais recomendável de você ler o Quarteto Fantástico do Ryan North primeiro, para depois, quando você achar essas revistas, ou se você conseguir dar um jeito de ler elas, de aproveitar essa fase. Mas basicamente essa fase já traz um pouco do contexto familiar do Quarteto Fantástico, né? Ele já retoma um pouco disso. O começo dessa fase veio depois de muito tempo que não tinha nenhuma história aí do Quarteto Fantástico, tá? Ou nenhuma boa. Depois tem uma outra fase que eu vou trazer que foi anterior a essa, que é muito boa, mas depois não teve nenhuma história. E o Dan Slott veio com essa missão de trazer esse caráter aí de volta pro Quarteto Fantástico e conseguiu isso perfeitamente, tá? Eu não acho que a parte de ficção científica dessa revista aqui do Dan Slott foi muito bem aproveitada. Mas a parte de diversão e a parte de exploração da família em si do quarteto é muito bacana. Eu acho que o que atrapalhou um pouco foi essa saga Império. Apesar de ter alguns acontecimentos que são importantes pro desenvolvimento do quarteto nisso aqui, acho que acabou atrapalhando um pouco o andar da carruagem. A saga Império ela combina um pouco com o quarteto, mas eu acho que acaba ficando um pouco deslocada aqui no meio, sabe? Pra quem tá lendo, não quer ler uma grande saga, acaba tendo que tentar entender o que tá acontecendo, sabe? Bom, e como eu falei, antes do Dan Slott, teve aí um período um pouco conturbado do Quarteto Fantástico. Foram alguns escritores que não fizeram muito sucesso, não fizeram boas histórias com o grupo. Mas, tempo anterior, teve o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman, tá? Essa fase aqui é muito interessante, ela é muito ficção científica, tá? Daqui eu tenho na versão Omnibus, que a Panini lançou um ano passado e o segundo já tá nesse ano, então é um pouquinho pesado. Mas, basicamente, isso daqui... Tô tentando enquadrar aqui, mas basicamente isso daqui mostra uma visão muito de ficção científica do Quarteto Fantástico.
E é uma excelente porta de entrada pro grupo, tá? É excelente mesmo. A escrita é bem legal, os temas são bem interessantes, a fluidez das histórias são bem interessantes. E como você pode ver aqui na capa, ó, aqui jaz um membro dedicado do Quarteto Fantástico, né? Então já tem essa história aí que um membro do quarteto morre. Então, para você descobrir quem lê esse encadernado, que é bem interessante, tá? Essa fase são 2 volumes de ônibus igual a essa. Tá bem fácil de achar porque é recém-lançado. E depois que isso aqui saiu, basicamente teve uma série de desastres aí. Ninguém conseguiu se estabelecer para escrever o quarteto até chegar o Dan Slott e trazer essa cara mais de família, né? Então, você vê que na última década aí, década e meia, teve várias abordagens aí do quarteto, e as que mais fizeram sucesso é essa, basicamente, se você quer uma coisa mais de ficção científica, e do Dan Slott se você quer uma fase um pouco mais de família do Quarteto Fantástico, né? Um pouco mais amigável. E agora vamos voltar um pouco no tempo, um pouco não, bastante tempo, lá pro final da década de 70 e a maior parte da década de 80, porque a gente tem a fase mais emblemática do Quarteto Fantástico, tirando a do Jack Kirby do Stan Lee, que foi a primeira, né, a criação do quarteto, mas tem aqui o Quarteto Fantástico por John Byrne, né? São 2 ônibus também, são bem grossos, mas o principal dessa fase é que o John Byrne ele trouxe uma outra cara pro quarteto. Não é sequência direta da fase do Stan Lee, mas ele tira um pouco dessa cara bobinha que tinha o Quarteto Fantástico de antes. Quando começou, a gente estava ali na década de 60, então a mídia de quadrinhos era totalmente diferente. Eram quadrinhos um pouco com história mais simples, de distribuição aí rápida, que a pessoa lia aí em 20 minutos, meia hora e já jogava fora, então não tinha essa cara de história que vai perdurar por muito tempo, sabe? Então era basicamente uma novelona ali que vendia semanalmente ou mensalmente nas bancas. E o John Byrne, ele vem para trazer essa cara um pouco mais, não digo séria, mas um pouco mais interessante pro quarteto, sabe? Como você pode ver, tem bastante texto, né? Então eles eram bem verborrágicos no começo dos quadrinhos, né? Quando eu falo verborrágico é no sentido maior da palavra mesmo, tá? Fala, fala, fala e muitas vezes não quer dizer muita coisa. Mas dito isso, é a fase mais emblemática do Quarteto Fantástico. Esse aqui é o volume 1 que eu tenho, eu não tenho o volume 2, mas tem algumas histórias que eu já li do volume 2 também. Como, por exemplo, a que eu falei no vídeo da Mulher Invisível, sobre o despertar da Mulher Invisível, né? Então, o John Byrne, ele foi conhecido muito por essa parte de retrabalhar quem era a Sue Storm no quarteto, né? Então, se você quer ver esse estopim da Sue Storm virando a Mulher Invisível e virando quem basicamente ela é hoje, é indispensável que você leia essa fase do John Byrne. Agora, vamos colocar que você quer se aventurar nas origens do Quarteto Fantástico. Você fala, quero ver desde o começo como funciona, né? Cara, eu não recomendo que você comece da edição número 1 não, tá? Pula pro primeiro grande evento que teve com o Quarteto Fantástico, né? Que é a vinda de Galactus. Esse daqui é basicamente na edição 50, né, do quarteto. Então, esse encadernado da Salvat traz um anual do Quarteto Fantástico, que é o casamento da Sue Storm e do Reed Richards, que eu comentei no outro vídeo também. E traz toda o arco da vinda do Galactus, né? Então, desde o Surfista Prateado aparecendo e tudo mais, né? O Galactus ameaçando devorar o planeta e o Reed salvando, negociando, né, com o Nulificador Total. Como vocês podem ver, é uma história logo do começo, né? É balão pra tudo quanto é lado, nem todos querendo dizer alguma coisa. Mas a arte é a do Jack Kirby, né? Que é simplesmente um dos maiores, se não o maior gênio que existiu aí na história dos quadrinhos. Tá, e como você consegue ler isso aqui, né? Ou nessa edição da Salvat, ou em uma das edições da coleção clássica Marvel, que também foi lançada recentemente pela Panini em capa cartão. Tem ainda outro formato que ainda vai ser lançado, mas tem já o primeiro volume que contém as primeiras histórias do quarteto, que é a edição definitiva que a Panini lançou primeiro agora esse mês, tá? Eu acredito que na edição 3 ou 4 já tenha esse arco da vinda do Galactus. Se você quer se aventurar nessas primeiras, não é minha recomendação, tá? Eu recomendo que você leia tudo isso aqui primeiro, depois parta para umas histórias um pouco mais clássicas do quarteto, mas fique à vontade também, é uma história excelente, é base para muita coisa que vem do Quarteto Fantástico aí na mídia, como
o filme que lançou aqui. Ainda não assisti, né? Nem lançou, mas já dá pra ver que vai ter o Galactus, vai ter a Surfista Prateada, então muito provavelmente vai ter muito a ver com esse arco aqui. Beleza? Essas foram minhas sugestões. Espero que você tenha uma boa leitura com essas fases que eu indiquei. Se você é um veterano já dos quadrinhos, veio aqui mais por curiosidades para saber o que eu tava falando, deixa aí nos comentários se eu esqueci de alguma fase que é interessante ou de alguma história, graphic novel mesmo, que seja interessante para alguém que tá começando. Vamos dar uma discutida aí nos comentários. Se gostou também, deixa seu like, se inscreve aí para não perder outros vídeos, outras recomendações que eu posso trazer de quadrinhos para vocês. E muito obrigado. Valeu, falou, abraço!